E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de grafo junto? Então vamos embora. Pessoal, nessa aula, eu vou dizer só um tipo de grafo, porque na hora que eu paguei a cadeira e tudo, eu vi que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Mas eu garanto, vem comigo, coração aberto, que vai dar certo. E é tranquilo. Na verdade, ele é bem tranquilo, tá? É só adiantando que a gente vai precisar lembrar dois conceitinhos, um conceito bem básico de combinatório, bem básico mesmo, e o que é bit, né? Que eu acredito que a maioria deve saber. Se não todos, né? Enfim, eita, dando você que foi o que eu fiz aqui. Enfim, faz parte. Que os bits é 0 e 1, né? Então, eu tô fazendo dois tipos de bits, pode ser 0 ou pode ser 1. Show? E aí, o que acontece? Esse novo tipo de grafo, a gente chama de grafo cubo. Eu, na verdade, foi o seguinte. A nomenclatura dele é QN, mas ele também pode ser chamado de grafo cubo, certo? Eu tô colocando assim porque, à primeira vista, esse cubo pode confundir um pouco. Mais pra frente, eu prometo que vai ficar claro o porquê desse nome, certo? Sendo que, lembrem principalmente o QN, certo? Que é representado por QN. Show? Então, o que que acontece? Esse N, eu vou escrever, eu vou botar aqui, ó. Esse N, ele indica o tamanho, não é mais a quantidade de vértices, ele vai indicar o tamanho da cadeia de bits. Show? Beleza? Enquanto que o meu Qzinho, o meu Q, ele vai indicar para a gente todas as possibilidades. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O, o N para a gente vai indicar agora quantos bits eu vou ter que usar, certo? Enquanto que, enquanto que, beleza? A propriedade do Q, do grafo Q, é que ele quer todas as possibilidades das cadeias de tamanho n. Então, por exemplo, vai ficar mais claro, vê só. Q2. Quem vai ser Q2? Aí vamos primeiro um pouquinho de combinatória, né? Se ele é Q2, então o tamanho da cadeia de bits é 2. Então eu vou colocar aqui, ó, dois espaços, beleza? Sendo que o primeiro espaço pode ser 0 ou 1 e o segundo espaço pode ser 0 ou 1. E aí, aqui tem duas possibilidades, aqui tem duas possibilidades, consequentemente eu vou ter 4 no total. Show? E aí, generalizando, digamos aqui, ó, vou ter N casas, beleza? Eu vou ter aqui, ó, N casas, vou colocar aqui, ó, N, em que cada uma pode ser 0 ou 1, ou seja, eu tenho duas, tudo vezes 2. Consequentemente, eu vou ter quantas possibilidades no total? 2 elevado a N. Show? Então, o que é que vai acontecer? No Q2, eu vou ter quais possibilidades? Eu vou desenhar aqui, ó. Só a primeira vez para ficar didático, beleza? Eu tenho possibilidade 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Show, eu tenho 4 possibilidades. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Então, as principais propriedades do que é isso? O N indica o tamanho da cadeia de bits. O Q indica que eu quero todas as possibilidades desse tamanho. E a terceira propriedade vai ser a seguinte: que vértices vizinhos, e se você lembra da aula de terminologia lá de grafos, vértices vizinhos são aqueles que compartilham, né, a mesma aresta. Vértices vizinhos têm que diferenciar somente um bit. Ou seja, eu vou desenhar aqui para ficar mais claro. O Q2 ele vai ter o seguinte formato, a seguinte visualização. Show? Vai ser a seguinte: vai ser um quadrado. Por que um quadrado? Porque eu tenho 4 vértices, né? E por que eu tenho 4 vértices? Quanto daqui, ó, desse 4 aqui. Show? E aí agora vai ser o seguinte, a gente vai ter que colocar os bits aqui, as cadeias de bits. E aí é inclusive uma curiosidade. Então você pode escolher a ordem que você quiser. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você pode começar aqui com 00, ou você pode chegar e dizer que o 00 está aqui, certo? Não tem problema nenhum quanto a isso. A única coisa que você tem que se atentar é o quê? É que vértices vizinhos devem diferir somente de um bit. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, digamos que V2 aqui agora é um 1. Aí, opa, eu não posso fazer isso aqui. Por que não? Porque se eu comparar 1 com 00, eu vou ver que o 0 mudou para o 1 e que o outro 0 também mudou para o 1. Ou seja, eu tive duas mudanças. Eu posso ter somente, no máximo, quer dizer, vou ter necessariamente uma mudança, certo? Em algum bit. Ou seja, aqui eu posso botar 0, 1,
ou eu posso botar um zero, concorda? Porque em qualquer uma das duas opções só há um bit se alterando. Porém, como eu disse para vocês, não tem problema, você pode escolher o que você quiser. Tá? Então eu vou colocar aqui 01, aqui eu vou colocar um zero, que o V4, vocês concordam comigo que é a mesma coisa V2, né? Então se o V4 fosse um 1, não pode. Por quê? Porque o 1 é vizinho ao 00, o que é conflitante porque tem dois bits alterando. Show? E aí o V1, consequentemente, aqui vai ter que ser um 1. Eu tô querendo dizer isso por quê? Que, por exemplo, eu posso também dizer isso daqui, ó. Ficou mais um retângulo que um quadrado, né? Mas não tem problema. Vou colocar aqui no V1, V2, V3, V4. Digamos agora que meu V1 vai ser 00, certo? O meu V2 vai ser 10. O meu V4 vai ser 01 e aqui vai ser um 1. Não tem problema nenhum, tá vendo? O que acontece? É como se eu, querendo ou não, né, eu posso rotacionar esse gráfico. Então, enfim, o que importa é que vértices e vizinhos não podem diferir de mais de um bit. Ou melhor, eles têm que diferir exatamente um bit, né? Porque, enfim, eu não tenho como colocar, só estou querendo dizer isso para esclarecer. Que, por exemplo, eu não posso colocar aqui, ao invés de 01, colocar 00. Não faz sentido eu repetir a mesma cadeia, tá bom? E aí, enfim, e aí agora o Q3 vai ficar mais fácil de entender e vai ajudar a gente a entender de onde veio um cubo. Por quê? Porque nos grafos do tipo Q, a cada vez que eu aumento n, eu vou ter que aumentar necessariamente a dimensão do meu desenho, justamente pela propriedade dele de que vértices vizinhos têm que diferir de um bit. Ou seja, vamos primeiro saber quantos vértices possui o Q3. Ele possui 2 elevado a 3, que são 8 vértices, beleza? Então, como é que vai ser o desenho dele? O desenho dele vai ser justamente um cubo. E é exatamente por isso que vem o nome do gráfico. Você pode pensar, poxa, mas por que o cubo é tão especial? Quanto o seguinte, pensa comigo. Se o Q2 eu tive que fazer um desenho em duas dimensões, o Q3 eu tô tendo que fazer um desenho em três dimensões. Desculpa pelo cubo, tá? Inclusive, feio que só, mas vida que segue. Então o Q4 eu teria que fazer um desenho de quantas dimensões? 4. O Q5 de 5 dimensões. E aí, rapaz? E aí começa a complicar muito a situação, né? Você concorda comigo, né? Porque assim, tudo bem, dá pra gente para uma teoria, principalmente de física e tudo mais avançado. E até certo ponto, talvez a gente consiga ter uma visualização e tudo, mas assim, é inevitável que à medida que as dimensões vão aumentando, se torna praticamente inviável para a mente humana de a gente realmente conseguir visualizar, muito menos colocar isso em um desenho tão comum em um papel, tá? Então, o que acontece? Na prática, você vai ver basicamente a visualização só desses dois gráficos, o Q2 e o Q3. O resto, basicamente, não dá para desenhar, ou é um trabalho fenomenal, assim, sem muita necessidade. Sendo que entre o Q2 e o Q3 é muito mais usado. E aí acaba que o nome do grafo fica grafo cubo, porque basicamente um tipo do grafo que é utilizado é o Q3, que é um cubo. Entendeu? Então daí que vem a nomenclatura cubo, certo? Mas, formalmente, a nomenclatura é QN, porque eu posso ter várias dimensões, e não somente a dimensão 3, né? Três dimensões seria o cubo. Show? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. E agora eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, tá? Não vou mentir, porque eu não decoro isso aqui. Por que eu tô querendo dizer com decorar? Você pode decorar a posição de cada cadeia de bit e fazer em 30 segundos o cubo. Sendo que eu sempre monto do zero o cubo. Que foi o que eu falei para vocês. Eu posso montar, posso começar de onde eu quiser, né? Então eu vou pedir um pouco de paciência que eu vou montando aqui com vocês, tá? E lembrando, que como é um Q3, esse 3 indica o tamanho da cadeia, ou seja, a cadeia da gente tem 3 bits, certo? Então eu vou começar aqui com 000. Show? Aí o meu V7 aqui, ó, eu vou colocar de vermelho, inclusive. Ó. Meu V7 vai ser 100. Show? Vou colocar de vermelho aqui, tá? Para ficar mais fácil de diferenciar. O meu V3 eu vou colocar, vamos ver se dá, de 001. Show? Vamos ver junto, vamos com calma junto. O meu V2, vamos para o V6, porque o V6 está ligado ao V5, né? Eu vou colocar 010, show? Aí agora o meu V8, ele está ligado ao meu V6 e ao meu V7. O V7 é 100, o V6 é 010. Então, qual é uma cadeia para V8 que é compatível com V6 e V7?
Vamos ver, eu posso colocar 1, 0. Faz sentido para vocês? Por quê? Porque 1, 0 com V7 e 1, 0 com V6 só difere um bit. Show? Vamos ver agora o V2. O V2 está conectado a V3, está conectado a V7. V7 é 1, 0, 0. V3 é 0, 0, 1. Então V2 pode ser 1, 0, 1. Se você olhar com calma, faz sentido essa combinação. Show, porque só difere um bit de cada vértice vizinho. Agora vamos ver o V4. O V4 está aqui, ó. O V4 está aqui, tá bom? Vamos ver o V4. V4 está conectado a V6. V4 está conectado a V3. V6 é 0, 1, 0. E V3 é 0, 0, 1. Então, V4 pode ser 0, 1, 1. Perfeito? E agora vamos ver o vértice 1. O vértice 1 está conectado a V8. O vértice 1 está conectado a V2. O vértice 1 está conectado a V4. Então, a única opção do vértice 1 é ser 1, 1, 1, que era justamente a cadeia que faltava, né? A possibilidade que faltava. E aí a gente termina o nosso Q3. Eu sei que pode estar um pouco poluído e tudo, mas a minha sugestão para ficar mais clean o seu desenho é que aqui eu quis botar o número dos vértices para ficar mais didático. Mas na prática, um desenho você não precisa, para o quê, colocar isso. Então, você pode só, por exemplo, é, colocar as cadeias de bits no lugar dos vértices. Então, por exemplo, eu não vou desenhar tudo, mas, por exemplo, aqui você colocar um 1, aqui um 0, 1, aqui a gente colocou 0, 0, 1, não é isso? Show. Aqui nesse vértice colocou 0, 0, 0, porque vai ficar um pouco menos poluído, certo? Do que se você tiver que colocar o vértice 5. Vértice 5 igual a cadeia, aí vai ficar mais poluído, tá? Mas, enfim, isso é só uma questão de visualização mesmo, tá? E é isso, tá, galera? É isso que tem que falar sobre esse tipo de gráfico. Pode ser talvez um pouco confuso a priori, mas eu garanto que é tranquilo. Qualquer coisa, dá uma risada na aula, veja anotações e tamo junto, tá bom, galera? E qualquer coisa, lembre-se que é só chamar. E é isso, bons estudos.